Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União. Título 3. Organização do Tribunal. Capítulo 1. Sede e composição. Artigo 62. O Tribunal de Contas da União tem sede no Distrito Federal e compõe-se de 9 ministros. Artigo 63. Os ministros, em suas ausências e impedimentos por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, serão substituídos, mediante convocação do presidente do tribunal, pelos auditores, observada a ordem de antiguidade no cargo, ou a maioridade, no caso de idêntica antiguidade. Parágrafo 1º. Os auditores serão também convocados para substituir ministros, para efeito de quórum, sempre que os titulares comunicarem, ao presidente do tribunal ou da Câmara respectiva, a impossibilidade de comparecimento à sessão. Parágrafo 2º. Em caso de vacância de cargo de ministro, o presidente do tribunal convocará auditor para exercer as funções inerentes ao cargo vago, até novo provimento, observado o critério estabelecido no caput deste artigo. Artigo 64. Funciona junto ao Tribunal de Contas da União o Ministério Público, na forma estabelecida nos artigos 80 a 84 desta lei. Artigo 65. O Tribunal de Contas da União disporá de secretaria para atender às atividades de apoio técnico e administrativo necessárias ao exercício de sua competência. Capítulo 2. Plenário e Câmaras. Artigo 66. O plenário do Tribunal de Contas da União, dirigido por seu presidente, terá a competência e o funcionamento regulados nesta lei e no seu regimento interno. Artigo 67. O Tribunal de Contas da União poderá dividir-se em câmaras, mediante deliberação da maioria absoluta de seus ministros titulares. Parágrafo 1º. Não será objeto de deliberação das câmaras matéria da competência privativa do plenário, a ser definida no regimento interno. Parágrafo 2º. A competência, o número, a composição, a presidência e o funcionamento das câmaras serão regulados no regimento interno. Artigo 68. O Tribunal fixará, no regimento interno, os períodos de funcionamento das sessões do plenário e das câmaras e o recesso que entender conveniente, sem ocasionar a interrupção de seus trabalhos. Capítulo 3. Presidente e Vice-Presidente. Artigo 69. Os ministros elegerão o presidente e o vice-presidente do tribunal para mandato correspondente a 1 ano civil, permitida a reeleição apenas por um período de igual duração. Parágrafo 1º. A eleição realizar-se-á em escrutínio secreto, na última sessão ordinária do mês de dezembro, ou, em caso de vaga eventual, na primeira sessão ordinária após sua ocorrência, exigida a presença de, pelo menos, 5 ministros titulares, inclusive o que presidir o ato. Parágrafo 2º. O vice-presidente substituirá o presidente em suas ausências ou impedimentos e exercerá as funções de corregedor, cujas atribuições serão as estabelecidas no regimento interno. Parágrafo 3º. Na ausência ou impedimento do vice-presidente, o presidente será substituído pelo ministro mais antigo em exercício no cargo. Parágrafo 4º. O eleito para a vaga que ocorrer antes do término do mandato exercerá o cargo no período restante. Parágrafo 5º. Não se procederá a nova eleição se a vaga ocorrer dentro dos 60 dias anteriores ao término do mandato. Parágrafo 6º. A eleição do presidente precederá a do vice-presidente. Parágrafo 7º. Considerar-se-á eleito o ministro que obtiver a maioria dos votos. Não alcançada esta, proceder-se-á a novo escrutínio entre os dois mais votados, decidindo-se afinal, entre esses, pela antiguidade no cargo de ministro do tribunal, caso nenhum consiga a maioria dos votos. Parágrafo 8º. Somente os ministros titulares, ainda que em gozo de licença, férias, ou ausentes com causa justificada, poderão tomar parte nas eleições, na forma estabelecida no regimento interno. Artigo 70. Compete ao presidente, dentre outras atribuições estabelecidas no regimento interno. Inciso 1. Dirigir o tribunal. Inciso 2. Dar posse aos ministros, auditores, membros do Ministério Público junto ao Tribunal e dirigentes das unidades da Secretaria, na forma estabelecida no regimento interno. Inciso 3. Expedir atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, dispensa, aposentadoria e outros atos relativos aos servidores do quadro de pessoal da Secretaria, os quais serão publicados no Diário Oficial da União e no Boletim do Tribunal. Inciso 4.
diretamente ou por delegação, movimentar as dotações e os créditos orçamentários próprios e praticar os atos de administração financeira, orçamentária e patrimonial necessários ao funcionamento do Tribunal. Capítulo 4. Ministros. Artigo 71. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Inciso 1. Ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Inciso 2. Idoneidade moral e reputação ilibada. Inciso 3. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Inciso 4. Contar mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Artigo 72. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos. Inciso 1. 1/3 pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo plenário, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Inciso 2. 2/3 pelo Congresso Nacional. Artigo 73. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo quando tiverem exercido efetivamente por mais de 5 anos. Parágrafo único. Os ministros do Tribunal gozarão das seguintes garantias e prerrogativas. Inciso 1. Vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Inamovibilidade. Inciso 3. Irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o disposto nos artigos 37, inciso 11, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Inciso 4. Aposentadoria, com proventos integrais, compulsoriamente aos 70 anos de idade ou por invalidez comprovada, e facultativa após 30 anos de serviço, contados na forma da lei, observada a ressalva prevista no caput, in fine, deste artigo. Artigo 74. É vedado ao ministro do Tribunal de Contas da União. Inciso 1. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Inciso 2. Exercer cargo técnico ou de direção de sociedade civil, associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe, sem remuneração. Inciso 3. Exercer comissão remunerada ou não, inclusive em órgãos de controle da administração direta ou indireta, ou em concessionárias de serviço público. Inciso 4. Exercer profissão liberal, emprego particular, comércio, ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista ou cotista sem ingerência. Inciso 5. Celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação, sociedade instituída e mantida pelo poder público ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes para todo e qualquer contratante. Inciso 6. Dedicar-se à atividade político-partidária. Artigo 75. Vetado. Artigo 76. Não podem ocupar, simultaneamente, cargos de ministro parentes consanguíneos ou afins, na linha reta ou na colateral, até o 2º grau. Parágrafo único. A incompatibilidade decorrente da restrição imposta no caput deste artigo resolve-se. Inciso 1. Antes da posse, contra o último nomeado ou contra o mais moço, se nomeados na mesma data. Inciso 2. Depois da posse, contra o que lhe deu causa. Inciso 3. Se a ambos imputável, contra o que tiver menos tempo de exercício no tribunal. Capítulo 5. Auditores. Artigo 77. Os auditores, em número de 3, serão nomeados pelo Presidente da República, dentre os cidadãos que satisfaçam os requisitos exigidos para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, mediante concurso público de provas e títulos, observada a ordem de classificação. Parágrafo único. A comprovação do efetivo exercício por mais de 10 anos de cargo da carreira de controle externo do quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal constitui título computável para efeito do concurso a que se refere o caput deste artigo. Artigo 78. Vetado. Parágrafo único.
O auditor, quando não convocado para substituir ministro, presidirá a instrução dos processos que lhe forem distribuídos, relatando-os com proposta de decisão a ser votada pelos integrantes do plenário ou da Câmara para a qual estiver designado. Artigo 79. O auditor, depois de empossado, só perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo único. Aplicam-se ao auditor as vedações e restrições previstas nos artigos 74 e 76 desta lei. Capítulo 6. Ministério Público junto ao Tribunal. Artigo 80. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, ao qual se aplicam os princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, compõe-se de um Procurador-Geral, 3 subprocuradores gerais e 4 procuradores, nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros, bacharéis em Direito. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. A carreira do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União é constituída pelos cargos de subprocurador-geral e procurador, este inicial e aquele representando o último nível da carreira, não excedendo a 10% a diferença de vencimentos de uma classe para outra, respeitada igual diferença entre os cargos de subprocurador-geral e procurador-geral. Parágrafo 3º. O ingresso na carreira far-se-á no cargo de procurador, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização e observada, nas nomeações, a ordem de classificação, enquanto a promoção ao cargo de subprocurador-geral far-se-á, alternadamente, por antiguidade e merecimento. Artigo 81. Competem ao Procurador-Geral junto ao Tribunal de Contas da União, em sua missão de guarda da lei fiscal de sua execução, além de outras estabelecidas no regimento interno, as seguintes atribuições. Inciso 1. Promover a defesa da ordem jurídica, requerendo, perante o Tribunal de Contas da União as medidas de interesse da Justiça, da Administração e do Erário. Inciso 2. Comparecer às sessões do Tribunal e dizer de direito, verbalmente ou por escrito, em todos os assuntos sujeitos à decisão do Tribunal, sendo obrigatória sua audiência nos processos de tomada ou prestação de contas e nos concernentes aos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões. Inciso 3. Promover junto à Advocacia Geral da União ou, conforme o caso, perante os dirigentes das entidades jurisdicionadas do Tribunal de Contas da União, as medidas previstas no inciso 2 do artigo 28 e no artigo 61 desta lei, remetendo-lhes a documentação e instruções necessárias. Inciso 4. Interpor os recursos permitidos em lei. Artigo 82. Aos subprocuradores-gerais e procuradores compete, por delegação do Procurador-Geral, exercer as funções previstas no artigo anterior. Parágrafo único. Em caso de vacância e em suas ausências e impedimentos por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, o Procurador-Geral será substituído pelos subprocuradores-gerais, na ausência destes, pelos procuradores, observada, em ambos os casos, a ordem de antiguidade no cargo, ou a maioridade, no caso de idêntica antiguidade, fazendo jus, nessas substituições, aos vencimentos do cargo exercido. Artigo 83. O Ministério Público contará com o apoio administrativo e de pessoal da Secretaria do Tribunal, conforme a organização estabelecida no regimento interno. Artigo 84. Aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Orgânica do Ministério Público da União, pertinentes a direitos, garantias, prerrogativas, vedações, regime disciplinar e forma de investidura no cargo inicial da carreira. Capítulo 7. Secretaria do Tribunal. Seção 1. Objetivo e estrutura. Artigo 85. A Secretaria incumbe a prestação de apoio técnico e a execução dos serviços administrativos do Tribunal de Contas da União. Parágrafo 1º. A organização, atribuições e normas de funcionamento da Secretaria são as estabelecidas no regimento interno. Parágrafo 2º. O Tribunal poderá manter unidades integrantes de sua secretaria nos Estados Federados. Artigo 86. São obrigações do servidor que exerce funções específicas de controle externo no Tribunal de Contas da União. Inciso 1. Manter, no desempenho de suas tarefas, atitude de independência, serenidade e imparcialidade. Inciso 2. Representar a chefia imediata contra os responsáveis pelos órgãos e entidades sob sua fiscalização, em casos de falhas ou irregularidades. Inciso 3. Propor a aplicação de multas, nos casos previstos no regimento interno.
Inciso 4. Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos sob sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata. Artigo 87. Ao servidor a que se refere o artigo anterior, quando credenciado pelo presidente do tribunal ou, por delegação deste, pelos dirigentes das unidades técnicas da Secretaria do Tribunal, para desempenhar funções de auditoria, de inspeções e diligências expressamente determinadas pelo tribunal ou por sua presidência, são asseguradas as seguintes prerrogativas. Inciso 1. Livre ingresso em órgãos e entidades sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas da União. Inciso 2. Acesso a todos os documentos e informações necessários à realização de seu trabalho. Inciso 3. Competência para requerer, nos termos do regimento interno, aos responsáveis pelos órgãos e entidades objeto de inspeções, auditorias e diligências, as informações e documentos necessários para a instrução de processos e relatórios de cujo exame esteja expressamente encarregado por sua chefia imediata. Artigo 88. Fica criado, na Secretaria, diretamente subordinado à Presidência, um instituto que terá a seu cargo. Inciso 1. A realização periódica de concursos públicos de provas ou de provas e títulos, para a seleção dos candidatos à matrícula nos cursos de formação requeridos para ingresso nas carreiras do quadro de pessoal do Tribunal. Inciso 2. A organização e administração de cursos de nível superior e médio, para a formação e aprovação final dos candidatos selecionados nos concursos referidos no inciso anterior. Inciso 3. A organização e a administração de cursos de treinamento e de aperfeiçoamento para os servidores do quadro de pessoal. Inciso 4. A promoção e a organização de simpósios, seminários, trabalhos e pesquisas sobre questões relacionadas com as técnicas de controle da administração pública. Inciso 5. A organização e administração de biblioteca e de centro de documentação, nacional e internacional, sobre doutrina, técnicas e legislação pertinentes ao controle e questões correlatas. Parágrafo único. O Tribunal regulamentará em resolução a organização, as atribuições e as normas de funcionamento do Instituto referido neste artigo. Seção 2. Orçamentos. Artigo 89. Vetado. Se este conteúdo foi útil para seus estudos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Deixe nos comentários a lei que gostaria de ver no nosso canal. Até a próxima leitura.